continuidade à nossa oficina, a gente vai ter a mesa redonda, questões éticas no uso de IA no ambiente acadêmico. Eu convido, então, para comporem a mesa, que não é tão redonda assim, o professor José Alexandre Matelli, que vai ser o mediador por parte da CEDEP 3. O professor José Eduardo Couto Castanho, da Faculdade de Engenharia de Bauru. E a professora Ana Valéria Sampaio de Almeida Reis, da STEM Brasil. Matelli, é tua. Bom dia novamente a todos. Quero saudar aqui meus companheiros de mesa, professor Castanho, professora Ana Valéria, colaboradora de longa data aqui com a gente na CEDEP 3 e que vai conduzir as atividades da tarde e do período da manhã. Bem, o ano passado a gente fez já uma atividade como essa, uma mesa em que a gente discutiu exatamente essas mesmas questões éticas, né? E a gente reparou que foi muito bem aceito pela comunidade, né? Quer dizer, por mais que a gente apresente as ferramentas e queira aprender a usar e esse tipo de coisa, né? E ver como é que a gente pode, de fato, ter isso como um aliado e não como uma ameaça, no fim das contas, o que pega mesmo são as questões éticas. Mais do que saber usar, né? É saber como usar. Então, nesse sentido, a gente propôs, no ano passado, esse debate, né? Então, a gente vai colocar aqui algumas perguntas provocadoras para os nossos colegas e depois a gente abre para a plateia para a gente fazer uma interação mais profícua, né? Então, olha que curioso. Eu usei a IA para propor algumas perguntas provocadoras no tema que a gente está colocando aqui. E vieram várias, né? Mas aquela que eu mais gostaria de chamar a atenção é a questão da prática pedagógica, porque, afinal de contas, né, tudo que a gente faz aqui na CEDEP 3 em termos de formação docente tem por propósito a nossa prática pedagógica enquanto docentes, né? Então, quais são os dilemas éticos quando a gente integra a inteligência artificial na nossa prática pedagógica cotidiana? E aí tem algumas questões que precisam ser levadas em consideração. O professor Castanho apontou algumas, né? Por exemplo, a questão da privacidade dos dados dos estudantes, o viés algoritmo, né? A fraude acadêmica, a importância da formação docente no uso ético da IA. Quer dizer, o que a gente está propondo exatamente nessa oficina aqui, né? Nos formar eticamente no uso da IA. E quando a gente fala ética, a gente está falando de um campo do conhecimento que estuda a questão da convivência humana, né? Não é um atributo da pessoa ética ser honesta ou ser desonesta. Não, é um campo de conhecimento da filosofia. E quando a gente fala que estuda comportamento humano, as relações humanas, né? E quando a gente fala em relações humanas, a gente necessariamente vai para a questão dos valores, né? Então, a nossa conduta ela é orientada por valores. E dentro de uma instituição como a Unesp, onde estão esses valores? Eu faço a pergunta provocadora, né? E a resposta, ela é simples. Ela está lá no PDI. Quando a gente coloca lá a missão da Unesp, a visão e os seus princípios norteadores. Então, e aquilo vale para tudo. O professor Castanho fala, a gente não precisa reinventar a roda. Nós temos um código de ética, nós temos um documento orientador da nossa conduta. Então, a IA ela está subordinada a esse contexto. Então, esse é o pano de fundo que eu queria colocar aqui para os meus colegas aprofundarem a discussão. Eu vou começar, então, pela professora Ana Valéria, nossa convidada. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, né? E essa é uma discussão interessante e eu vou falar mesmo para esse olhar pedagógico, né? Para essa questão dessa intencionalidade pedagógica e em relação ao uso da IA. Nas minhas
relações, nas minhas formações com os docentes, às vezes eu escuto alguns docentes me falando assim: eu tenho me sentido um pouco impostor, eu tenho tido alguns dramas de consciência quando eu tenho usado a IA para pedir, para me ajudar na elaboração das minhas aulas, dos meus projetos e tudo mais, não é? E aí, diante desse tipo de discurso do docente, é necessário que se perceba como ele tem feito também esse uso, qual é o processo do uso da IA em relação às suas práticas pedagógicas, como isso é aplicado e que tipo de resultado se encontra, e como também é a sua relação de transparência nesse sentido com relação aos estudantes. Porque quando os estudantes têm a desconfiança, né? Há uns meses saiu uma publicação na universidade de uma aluna que pediu o trancamento nos Estados Unidos, pediu o trancamento da sua matrícula. Na verdade, não, ela pediu o cancelamento da sua matrícula porque ela descobriu que o professor usava IA. Só que era um professor que fazia um discurso contra IA. Ele fazia um discurso contra a IA e quando ela descobriu que o professor usava IA, ela pediu o cancelamento da matrícula e o dinheiro de volta, não é? Numa universidade nos Estados Unidos, e tentou mobilizar os seus colegas nesse sentido. Então, quando nós estamos falando de fazer o uso com transparência, com essas evidências, é necessário que se mostre o que foi feito e o que não foi feito e como isso acontece. Porque, veja, as discussões mais recentes de uso de IA no cenário da educação têm tratado do tema da inteligência híbrida. E o que significa isso? Que enquanto a IA tem uma velocidade de produzir, de elaborar, de analisar dados e relatórios e etc., que a nossa mente não tem, como que o hibridismo ocorre? Porque nós é que tomamos a decisão final, a criatividade, a intuição, a intencionalidade é nossa. Então, a partir dos dados que são gerados, que são analisados, que são entregues numa velocidade que nós não temos, a tomada de decisão é nossa sobre aquilo que se entrega e sobre aquilo que se analisou. Então, a nossa participação, a questão da soberania humana, aí aparece com muita evidência. E por causa, dessas questões, e aí vem também um outro dado, tudo aquilo que a IA entrega e eu aceito, porque eu tomei a decisão de aceitar, a responsabilidade é minha. Então, quando nós estamos olhando para um aluno, por exemplo, em que nós questionamos a autoria de determinados textos, porque ele pode ter feito isso por meio de IA, ele não tem como responsabilizar a IA caso ele esteja entregando informações adulteradas, falsas, com vieses. A responsabilidade é dele. E a comunidade científica já está olhando isso também nas publicações, porque não tem como você colocar como, você mostrou a imagem, fonte ChatGPT. Você não publica um livro em autores, Ana Valéria e ChatGPT. Você não faz isso, porque você assume tudo aquilo que a IA entrega e é responsabilidade sua como você lida com esses dados e com essas informações. E a transparência disso é importante. Por isso, o registro de como ela é usada, com que finalidade é usada e tudo mais. Por causa, dessa inserção da IA entre nós, na produção acadêmica, na otimização do trabalho, na rotina da sala de aula, da aplicação nas nossas atividades escolares com os estudantes e como eles estão fazendo, universidades europeias têm desenvolvido, têm feito formação com os docentes e discentes sobre metacognição.
tem incentivado, motivado e reforçado formação em metacognição, que é para que você pense sobre como você pensa, exato, e ao mesmo tempo que você faça aí a análise dos seus processos. Porque agora ensinar na era da IA não é mais pensar no produto, é pensar no processo. Porque pensar no produto, hoje, se o aluno vai fazer uma prova, se ele vai fazer um trabalho, ele delegou isso para alguma inteligência artificial, como que nós avaliamos esse produto? Não é? Quais são os critérios que nós estamos usando para isso? Então, hoje, o olhar na intencionalidade pedagógica, nessa era da IA, é analisar processos. E aí vem uma grande dificuldade para os docentes de um modo geral. E por isso muitas formações têm sido ofertadas nesse sentido. Porque qual foi o processo que o estudante, utilizou para entregar algo que foi gerado por IA? Como ele se comunicou com essa IA? Quais foram os prompts que ele utilizou? Com que finalidade? Com que base conceitual? Com que apoio teórico? Com que tipo de mediação? Como foi feita a curadoria? E como ele avalia o próprio nível de apreensão do que foi entregue? E como ele aplicaria isso para resolver problemas e quaisquer outros elementos. Então vejam que quando a gente olha para nós, como docentes, fala, puxa, duplicou, triplicou o meu trabalho nesse sentido, porque agora não é só falar, Alexa, corrija minhas provas, não é? Porque agora não é só corrigir as provas, agora é perceber processo e fazer com que o estudante participe dessa reflexão, que ele entenda quais foram os passos dados para que ele chegasse aonde chegou e obtivesse o resultado que chegou, tá certo? E aí, nesse percurso, nesse caminho, a comunidade acadêmica tem olhado e tem trazido os professores e os discentes também, os estudantes, para essa reflexão. Como tem sido o nosso processo também? Eu vou usar a IA para quê? Para elaborar um plano de aula? Ok. Mas eu sei lidar com as informações ofertadas pelo plano de aula? Posso dar só um exemplo rápido? Veja só. Eu estava na Unesp de Botucatu há uns dias. Tem alguém aqui de Botucatu, lá da farmácia? Eu estava lá, e aí... Da farmácia não, minto, da veterinária. E aí, o que acontece? Nós simulamos ali um plano de aula com o objetivo, com a competência que seria trabalhada, com uma metodologia ativa de aprendizagem e com um tipo de avaliação. Ficou bonitinho o plano, ficou perfeitinho, com o objetivo, com tal. Só que ele sugeriu, por exemplo, uma metodologia de estudo de caso. E o tempo de gestão daquela aula era de 1h30 minutos. E pelo tipo de roteiro que aquele plano oferecia, e para fazer uma análise de estudo de caso, e ele dedicou 30 minutos para essa metodologia, ela não era viável. Porque não é uma metodologia, o estudo de caso, que você aplica em 30 minutos. Para quem conhece a metodologia, sabe como ela funciona, quais são os seus propósitos, você não faz um estudo de caso em 30 minutos. Então, o plano estava perfeito, com começo, meio e fim. Agora, para um professor iniciante, para um professor que não tem o domínio da metodologia, para um professor que não sabe fazer a curadoria no nível que se deve fazer e que não entende o processo, aceita e fala, nossa, ficou perfeito o meu plano de aula. Porém, e a prática? Como que isso realmente acontece? Como que depois esse resultado vai ser transformado em dados em que ele possa
ter elementos para dizer que houve qualidade naquilo que se fez. Então é por isso que nós estamos sendo convidados a refletir sobre. Não é proibido que usemos a IA para nos ajudar nos trabalhos que realizamos. A questão é sempre a intenção com que usamos essas ferramentas e de como elas são divulgadas, né, de uma forma transparente, tanto na relação com a gestão, quanto na relação com os estudantes. Porque não é proibido que eles usem, e vai ser impossível que nós os proibamos. Então, como agora, com essas questões éticas, com todos esses elementos, nós tratamos isso? Lembrando, como você comentou na filosofia, a ética é anterior à tecnologia. Então, nós temos aí de começar também a pensar nesses elementos, porque vão fazer parte da nossa rotina de sala de aula. Uma coisa que me chamou muito a atenção na sua fala, Valéria, foi a questão da metacognição, né? Quer dizer, pensar sobre como se pensa. Eu acho que nós vivemos uma realidade em que isso ela é mais premente do que nunca, né? Porque o que nos vai diferenciar de uma máquina que supostamente pensa? Quer dizer, o que nos faz seres humanos é a capacidade de pensar, mas aí de repente tem um engenho artificial qualquer que faz aquilo que a gente faz. E nos coloca, então, essa questão, né? Quer dizer, o que vai nos diferenciar de uma máquina em relação a isso, né? E aí eu quero estender a provocação para o professor Castanho, que é essa mesma, né? Seria essa questão do pensar sobre como se pensa algo a ser explorado com os alunos em sala de aula? Quer dizer, mostrar para eles que eles têm uma capacidade de pensamento inerentemente humana que está além daquela que a máquina é capaz de produzir. É uma pergunta difícil. Eu falei que ia passar todas as perguntas difíceis para a Valéria. Eu vou me apoiar um pouquinho na fala do Yuval Harari. Eu gosto muito dele. Essa questão do pensamento, né, da inteligência, ela muda um pouco e o Luciano também fala isso. Hoje a gente tem uma questão que diferencia a inteligência da agência, né? Então, e entra também a questão do conhecimento. A gente tem muito do que a gente faz hoje, eu penso, né, usando um pouco esses instrumentos aí que essas pessoas intelectuais passam para a gente, que a gente passa muito do nosso tempo trabalhando o conhecimento, jogando conhecimento para os nossos alunos, né, como uma forma de manter a autoridade e tudo mais. Essa autoridade que a gente tinha, nós não temos mais. A autoridade de ter, eu sou dono do saber, vocês me ouçam e aprendam comigo. Isso daí eu acho que mudou bastante. E nesse sentido, eu acho que a sua pergunta faz todo sentido. Eu acho que o ensino passa a ser feito com os nossos alunos de forma meio que coletiva, né? É difícil fazer hoje uma aula que você simplesmente exponha informação. Você tem que ir para a parte de como aplicar isso, como desenvolver isso e encontrar uma finalidade que faça sentido para os estudantes. Eu não sei esse caminho, mas talvez o termo que você usou, processo, talvez bata com a ideia de agência, né? De fazer as coisas, de realizar, de tomar uma atitude. E talvez isso seja algo que a gente tenha que aprender a passar para os estudantes como parte do processo de aprendizado. E voltando um pouquinho no início da questão, que eu falei que é difícil, porque num certo momento, muitas das coisas que a gente considera inteligência hoje passam a ser feitas pela máquina.
Eu brinquei da outra vez que eu, quando era criança, adolescente, eu era o bambambam no xadrez, né? Tudo bem que era uma cidadezinha pequenininha, escola pequena e tal, então eu era um dos melhores no xadrez. E hoje qualquer celularzinho vagabundo me mata no terceiro lance, né? Vamos dizer assim. Então, aquilo que era inteligência há um tempo atrás muda um pouco. E esses conceitos ainda estão muito claros, né? Então, eu acho que a gente está nessa parte de transformação, de transição, que nos provoca muitas dores. E nós temos que aprender com essas dores o que fazer com elas. Eu não tenho uma resposta perfeita para isso que você está colocando. Você tem que aprender como você raciocina, porque você é melhor que a máquina. Eu tenho vivenciado inúmeras situações que eu uso a máquina e falo, eu não conseguiria fazer isso tão bem. Tá certo? Coisas que eu considerava para fazer analisar algumas informações, destrinchar dados e tudo mais. Eu não seria capaz de fazer isso. A máquina faz isso com muita facilidade e com muita precisão. Então, eu acho que a gente está num momento de busca e certamente colocar a visão do estudante como a visão, não sei se é a visão, a posição, pegar a posição, se colocar na posição do estudante nesse novo contexto, é importante para a gente entender como usar essas ferramentas. Talvez no sentido de tentar diferenciar o que é inteligência artificial e o que é inteligência humana, né? E, nesse sentido, volto no começo que você falou. A Unesp, as universidades em geral, mas a Unesp tem lá os seus princípios, né? Ensino, equidade, enfim, ética, melhoria das condições de vida e tudo mais, e tem o plano diretor. Eu acho que a gente tem que colocar o nosso ensino, o nosso aluno, nessa direção. Olha, você está aprendendo aqui eletromagnetismo. Professor, para que serve isso? Aí resolve todas as equações aqui. Mas isso aqui você vai usar num contexto. Estou pegando um exemplo que talvez não seja muito bom, né? Mas o que eu estou querendo dizer assim, como que você coloca esse conteúdo informacional, de informação que você passa para os alunos, de uma forma que eles possam entender aquilo como necessário para realizar aquilo que são os nossos objetivos, né? Como seres humanos, que é melhorar as condições de vida de todo mundo, da sociedade e tudo mais. Então, essa é uma responsabilidade que nós temos, né? Nós geramos, de certa forma, essa geração que nós todos aqui, nós, de certa forma, participamos desse processo de geração desse conhecimento, dessa tecnologia, e a gente tem que entender como que isso vai ser feito. Não dá para deixar para os nossos filhos e netos. Eu acho que a gente faz parte desse processo também. Mas eu não tenho uma resposta definitiva para essa pergunta. Eu acho que é algo a ser aprendido. A pergunta é bem complexa mesmo, né? E acho que se houvesse resposta, esse próprio evento aqui ele perderia a razão de ser, né? Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, Castanho, foi a questão do seu depoimento, de que você usou a sua ferramenta para fazer um questionamento lá qualquer e você teve essa sensação de que, puxa, eu jamais seria capaz de fazer algo nesse nível, né? Ou seja, a máquina faz melhor, né? Puxa, se isso é uma percepção de alguém já bem experiente, que já tem bastante conhecimento, que já estudou bastante, imagina para o nosso aluno, que está começando agora, que está com um repertório bem pequeno, né? E, por outro lado, eu tenho a impressão, e aí é uma impressão pessoal minha, que a inteligência artificial ela não é necessariamente criativa, mas ela passa uma impressão muito forte de que ela é criativa, né? E por que eu estou dizendo isso? Aí eu volto naquele exemplo que você deu na sua palestra e que depois eu comentei com você, que eu achei brilhante, né? O sujeito submeteu o artigo com um prompt em branco para ir a ler aquilo, mas o revisor não. Isso é a epítome da criatividade humana, né?
Eu duvido que alguma máquina fosse capaz de propor uma solução como essa, né? Então, trazendo isso para a nossa realidade de sala de aula, onde a gente tem, provavelmente, uma percepção do nosso grupo de alunos de que a inteligência artificial é super inteligente, ela é super criativa, como que a gente poderia estimular, Ana Valéria, a criatividade no aluno nesse contexto de sala de aula? Quer dizer, nós seremos capazes de ser criativos apesar da inteligência artificial? Ah, com certeza. E aí é por isso que a neurociência tem se aproximado muito dessas discussões em relação ao uso da inteligência artificial e de desenvolvimento cognitivo da aprendizagem. Porque nós sempre perguntamos como os nossos alunos aprendem, né? Como nós aprendemos, de um modo geral. E aí se pergunta, a partir do momento que você estuda, o aluno passa a noite inteira estudando para uma avaliação. Ele passou a noite inteira aprendendo? Então, quando nós estamos lidando com elementos sobre aprendizagem, quando nós falamos de conhecimento e de informação, quando nós falamos de criatividade e intuição, e quando nós falamos da suposta criatividade da IA, porque a IA tem um banco de dados gigantesco. Então, ela tem de onde tirar as informações para simular que está criando algo para nós. Mas, na verdade, ela está apresentando aquilo que já existe. Agora, e o nosso banco de dados aqui? Como é que tem funcionado ultimamente nesse sentido quando nós falamos de aprendizagem? E por que aí a neurociência entra nessa discussão? Porque nós estamos falando, quem é da área aqui, né, da nossa memória de trabalho, da nossa memória de longo prazo e do armazenamento de informações ou de armazenamento de conhecimento que se converteu em aprendizagem, não é? Porque aí nós temos uma série de questões. Eu tenho informação que precisa se converter em conhecimento e que precisa se converter em aprendizagem de fato. Porque o modo como eu armazeno tudo isso é que delega o momento em que vou usá-lo. Então, a criatividade resgata nessa minha bagagem aqui dentro da minha memória, né, a de trabalho e a de longo prazo, como eu vou usar esses conhecimentos e esse aprendizado em determinadas atividades em que eu terei de ser inovador, em que eu terei de ser original, em que eu terei de quebrar paradigmas, em que eu terei de ser inventivo ou de recriar aquilo que já existe, tá certo? Então, só que eu vou fazer isso tirando de onde? Das minhas experiências, do meu aprendizado, dos conhecimentos que nós adquirimos ao longo da vida. Nós não podemos fazer, executar e falar sobre aquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos criar sobre aquilo que nós não conhecemos, sobre experiências que nós não vivemos. Então, como que nós estamos falando de situações que exijam do nosso estudante criatividade e inovação, se nós não lhes oferecermos as oportunidades de criar e de inovar para que ele entenda que tudo o que ele adquire ao longo da sua vida, no seu processo educativo, na sua formação, nas suas relações pessoais, são experiências que vão se converter em comportamentos e tomadas de decisão e escolhas que ele terá de fazer. Então, nós observamos que a questão da criatividade, da inventividade, da inovação, da ironia, de uma série de comportamentos que são humanos, a IA não é capaz de reproduzir. Ela, às vezes, nem é capaz de interpretar, não é? Ela não entende a ironia de determinados contextos quando você coloca ali algumas piadas que são muito contextualizadas. Ela não consegue entender isso.
Mas nós conseguimos porque nós passamos pela experiência de. Nós entendemos o contexto, a situação, e isso é nosso. Então, é importante enfatizar isso para os nossos estudantes. Vocês estão aqui na universidade estudando ou vocês estão aprendendo? Como vocês estão enchendo a bagagem de vocês culturalmente, experiencialmente, com os conhecimentos necessários para a aplicação na vida pessoal e profissional de vocês? Por favor. Eu gostaria, em cima da fala da professora Valéria, fazer um comentário. Eu dei o exemplo das imagens que foram geradas, que o Gemini se recusou a responder, a criar uma imagem de uma situação de uma IA infernal, né? E depois eu dei o comando cria o paraíso. Aí o comando refaça agora com uma outra ótica inversa. Ele aí fez o desenho. Quer dizer, eu mudei o caminho de perguntar e ele acabou criando aquilo lá. Lógico que isso são salvaguardas do sistema, né, para evitar certos tipos de comandos, mas isso também mostra um outro aspecto que eu acho que tem tudo a ver com isso. Muitas vezes, né, a gente faz um comando, estabelece um contexto e a resposta vem totalmente fora daquilo que você imaginava. Aí você, baseado naquilo que você conhece, você altera as suas especificações de contexto e tudo mais, melhora a pergunta, deixa ela mais específica e você consegue receber uma informação que é compatível com aquilo que você pretendia. Você só consegue fazer isso se você tem conhecimento daquilo que você está pedindo. Você tem que ter um mínimo de conhecimento. Você fala assim, me ensina, sei lá, qualquer coisa, eletromagnetismo. E você não conhece nada, você não sabe se aquilo que ele colocou lá para você é eletromagnetismo. Certo? Você não vai ter conhecimento. Então, o aluno tem que ter informação, ele tem que ter conhecimento de domínio de certas áreas para poder trabalhar com a inteligência artificial em cima dessas perguntas. Rapidinho, e se a gente não der essa informação, ele não vai conseguir trabalhar adequadamente. Não, é exatamente isso que eu queria complementar, né? Quer dizer, o risco para o aluno é justamente porque ele não tem repertório ainda, né? O repertório dele está em construção, então é fácil ele ser vítima de uma informação errada, e eu imagino que isso seja causa de aflição para todos nós que somos docentes. E na avaliação que você recebe também. Porque você pode receber uma informação errada, equivocada, e se você não tiver um mínimo de conhecimento, você vai engolir aquilo, e isso é muito perigoso. Às vezes um aluno ele me pergunta qual que é a diferença entre a informação e o conhecimento. Porque, por exemplo, você pode me dar uma informação agora, qualquer de uma área que eu não domino. Você me informou disso. Tá, eu ouvi a informação. Agora, quando eu tenho conhecimento, quando você me passa uma informação e eu tenho conhecimento por detrás dela, do contexto, do conceito, da teoria, do processo, é completamente diferente o modo como eu recebo isso aqui dentro da minha cabeça. Tá certo? Então, quando a gente fala, né, que os alunos precisam aprender a converter informação em conhecimento e em aprendizagem, porque daí ele sabe aplicar e discernir o momento em que aquilo vai ser válido ou não e em que medida ele aplica, aí é um outro processo e que agora a IA entrou no meio aí desse tripé, não é? E é por isso que junto vieram inúmeros profissionais de outras áreas, como da neurociência, como da filosofia, como da própria, né, de várias áreas, do direito, da legalidade, da ética, de tantas outras questões, porque simplesmente nós temos que tomar cuidado, que é o que o documento
lá da Europa, o IA, que você citou, tem pregado e provocado as escolas, de um modo geral, de quaisquer níveis. Como é que nós estamos tratando, né, do desenvolvimento cognitivo, mental, de raciocínio, reflexão e tomada de decisão dos nossos estudantes, para evitar justamente o descarregamento cognitivo e o esvaziamento da criatividade, da própria memória, porque às vezes nós até podemos passar horas memorizando alguma coisa, mas hoje nem isso os alunos têm feito mais, em algumas situações. Então, como é que entra o aspecto da memória nesse sentido? E num cenário em que a memória está sendo dilapidada pelo excesso de tecnologia, né? Eu mesmo vivo isso, e eu acho que todos nós vivemos. Quantos de nós sabemos o telefone celular de cabeça do nosso colega? Não sabe mais, né? Quando a gente era criança, a gente sabia os telefones, tudo bem que era menos dígito também, placa de carro e tal. Hoje a nossa memória está em grande medida terceirizada para a tecnologia também, né? E no meu entendimento, a memória ela é um elemento cognitivo fundamental, né? Então, se a gente não tem boa memória, a nossa cognição ela é prejudicada, né? E aí o estudo, que é um meio para o aprendizado, no meu entendimento, Valéria, ele se torna esse instrumento em que você retém a informação, em que você aprimora a sua memória. E esse é um processo longo, ele é doloroso, né? Ele pressupõe uma porção de tentativa e erro, né? de esforço físico mesmo, ficar horas lendo um determinado texto, e de repente você está numa realidade em que você digita um prompt qualquer ali e vem tudo aquilo pronto para você, né? Então acho que na cabeça do aluno isso fica bastante confuso também, né? A questão sobre dado, informação, conhecimento, né? Acho que é importante fazer uma distinção, e aqui me desculpem se eu parecer meio professoral, mas eu falo sobre isso na minha disciplina de pós-graduação, que é sobre inteligência artificial simbólica, né? Então tem a questão do ruído, do dado, da informação e do conhecimento. Essas coisas não são a mesma coisa, né? Vou dar um exemplo. Se eu digo para vocês 21, o que isso quer dizer? Nada, é mero ruído, né? Então, se eu digo para vocês que esse 21 tem algum significado, ele deixa de ser ruído, ele passa a ser um dado, né? Então, 21 significa alguma coisa. Significa o quê? Eu vou dizer, olha, significa a temperatura ambiente dessa sala aqui, 21 graus Celsius. Isso passa a ser uma informação. Agora, o conhecimento é o que eu faço com essa informação. Bom, se está 21 graus Celsius, a temperatura está de acordo com o conforto térmico, eu não preciso ligar o ar-condicionado, por exemplo. Então, essa distinção de dado, informação, conhecimento, que muitas vezes a gente toma como sinônimo, né? Eu entendo que num contexto como esse, de inteligência artificial dominante, ela precisa ser muito bem colocada e estabelecida, né? Eu queria agora trazer a discussão um pouquinho mais para a nossa realidade mais concreta, Castanho, a respeito da resolução, né? Ela é uma resolução de caráter orientativo, quer dizer, ela não vai dizer se você fizer isso, isso acontece, não tem nada disso, né? E que ela é um documento orientativo para que outras áreas da universidade estabeleçam, assim, as suas normativas de caráter mais específico, né? Você sabe, tem conhecimento se tem alguma área que já avançou mais nessa questão mais específica de normativas em uma determinada instância da nossa universidade? Como eu mostrei na apresentação, a graduação já tem um texto básico que nós respaldamos no CSTI, sugerimos várias modificações, alterações no texto, e eu imagino que ela esteja no processo de ser aprovada e publicada no contexto da Prograde, né? E ele é bem guia mesmo, né? É um guia que eu acho que vai ter que ser modificado frequentemente, vai ter que ser alterado conforme nós passemos a prática das ações do guia, indicativos, né, do guia. E a pós-graduação também tem um documento, nesse caso é um documento mais formal, uma portaria, que ele vai um pouco no sentido da própria Resolução 13, no sentido de criar um contexto
para que as pessoas decidam aquilo que deve ser feito. Então não é pode, não pode, né? Não é um guia. Então esses documentos, eu imagino que estejam próximos da publicação. Espero que seja rápido, porque toda hora alguém pergunta isso. E aí, Valéria, aproveitando da sua vivência em diversas outras instituições de ensino, né, eu gostaria de perguntar como que essa questão está sendo tratada em outras universidades, em outras instâncias, se a Unesp está, de fato, avançada nisso, como é que é a sua percepção? Eu comentava com o Castanho agora no café. A Unesp está avançada, sim. Né? E, inclusive, eu tenho dado a Unesp como exemplo para algumas instituições nesse sentido, que ainda estão engatinhando na formulação desses documentos. É que, às vezes, a gente fica esperando, né? Eu percebo algumas instituições de ensino esperando como que, hierarquicamente, né, lá o governo vai estabelecer as medidas necessárias para essa política. Mas, ao mesmo tempo, se percebe a urgência disso por causa de critérios que precisam ficar muito bem desenhados em relação ao uso dessas IAs no cotidiano, na rotina dos estudantes e nos trabalhos acadêmicos. E nós temos aí toda a pós-graduação que também se envolve nesses processos e de como que os alunos se comportam diante da própria pesquisa, do uso de imagens, do uso de citações e da tradução de textos e de formatação de textos. Então, vem uma avalanche de questões que inquietam todos, né, que estão envolvidos nesse processo. Então, é muito importante que as instituições tenham esses documentos bem formulados. Algumas já têm um bom roteiro, né, de formulação dessas políticas e outras ainda nem iniciaram o processo. Mas eu faço parte de um grupo de estudos da América Latina e eu percebo em outros países que as instituições de ensino estão mais avançadas nesse sentido que nós, né? Na formulação dessas políticas, numa regulação, e inclusive com a participação do governo nesse sentido. Então, a gente precisa, aqui no Brasil ainda, avançar bastante nesse sentido. Mas parabéns pela Unesp, pelo formato do documento, por tudo que vocês abordam, porque é exatamente isso. E daqui a pouco ele já vai precisar ser reformulado e atualizado, porque a gente vê como tudo vai mudando muito rapidamente, né? Bom, eu acho que agora a gente pode abrir, então, para o debate com o plenário, né? Eu vou pedir a ajuda do Antônio aqui para compartilhar o microfone com quem quiser fazer sua inscrição. Alguém quer fazer algum questionamento? Bom dia a todos. Meu nome é Mônica, eu sou de São José. Já tive a oportunidade de conhecer a professora Valéria, o professor Castanha também, na oficina, terceira oficina que nós tivemos. Bom, de tudo que foi falado, eu queria colocar um case de propriedade intelectual. Eu tenho um paciente, criança, PC, de alto grau de complexidade, e o bruxismo, quem não conhece, bruxismo é um desgaste dentário que praticamente tem polpa já raiz exposta. Tentamos eliminar esse bruxismo. PC, você não tem como conversar com essa pessoa e tentar trabalhar com uma contextualização, né? Mesmo que você trabalhe com cuidador. Tem um dispositivo, não vou entrar muito em semântica, tem um dispositivo que já está no mercado, que a gente tentou falar, vamos fazer fadiga muscular. Só que ele não tem preensão. Aí tivemos a ideia, inclusive mandamos para o All-in, né, para fazer essa apreensão. A pergunta foi até patenteado, a pergunta agora com uma ferramenta de inteligência artificial, e no encontro que o professor Castanha falou de uma ferramenta de apoio, eu pergunto, como você pode melhorar o meu produto? Suponhamos que ele coloque, vamos colocar um microchip
que vai promover a intensidade de força. Então, com o tempo, eu consigo fazer o protocolo. Olha quanto de tempo de pesquisa que eu vou poder fazer, eliminar pacientes, para eu poder otimizar esse resultado. Ele faz lá um design em cima do meu design, pergunta: quem é o autor? Considerando que eu estou passando as informações e eu vou na última escala de ensaios clínicos. O quanto que a IA me ajudou, eu tenho até minhas colegas que eu consegui estar junto, né, que trabalham com pacientes especiais aqui de Marília, até quanto eu consigo ir na minha limitação. Eu consegui dar a ideia do microchip, porque eu fiz um trabalho, mas ele tem o conhecimento do mundo. O quanto você melhora para mim esse dispositivo para eu usar. Aí eu vou patentear, deu certo, quem que é o dono da autoria? Eu mando para o all-in, vai aceitar, ou a inteligência artificial vai ser um coautor. Esse debate é um dos dilemas que a gente vive. Mas, na verdade, eu penso assim, quando você fala de ideia inédita, muita gente vai lá no Instituto de Patentes e diz: "Ó, tive uma ideia aqui". Tem uma ideia, tá certo? E patentei aquela ideia. Não tem nem o produto, mas o conceito está patenteado. Não é? Eu conheço pessoas que trabalham em empresas automobilísticas, eles patenteiam tudo quanto mudou uma vírgula. Eu lembro da história, por exemplo, do iPhone, a briga do iPhone com a Samsung, porque o telefone tinha uma curvinha no canto. Gente, aquilo lá é um retângulo. Que patente que tem isso aqui? Que autoria que tem isso aqui? Bom, mas tem essa discussão. Então, quem que provocou o mecanismo de inteligência artificial? Foi você. Você é a autora. Eu não tenho dúvida nessa situação. Agora, se você pegar, colocar de uma outra forma, para tentar ajudar talvez no raciocínio. Eu também estava lendo um artigo da Nature que tem discutido muito essas questões. É um bom local, é o Nature Briefing, se eu não me engano, eu não lembro direito. Mas é um newsletter da Nature que aborda muito essa questão, inclusive em cima de questões de ética e uso acadêmico. E uma professora de uma universidade, ela relata que o ChatGPT virou o companheiro de pesquisa dela. Que ao invés dela discutir com os colegas, bom, eu ainda discuto com os colegas, ela fala assim, né, ela tem um ressalvo, eu ainda discuto com meus colegas, eu converso com meus colegas sobre os problemas de pesquisa, mas eu adoro conversar, ele virou meu interlocutor principal para discutir, olha, eu tive essa ideia, o que você acha dessa ideia? Como é que eu faço isso? Isso daí será que dá certo? E tal, isso aqui. Ela está discutindo com a IA e trazendo ideias à tona. Ele tem um conhecimento. Então, professor, mas, por exemplo, eu peço para fazer um desenho, aí a WIN pede o design. Eu não conseguiria fazer aquele design. É como no meu desenho ali da história em quadrinhos. Eu não conseguiria fazer aquilo lá. Mas eu dei a ideia. E saiu bem próximo do que eu queria. Eu fiquei surpreendido, porque, na verdade, eu tentei com o Gemini e não deu certo. Tá certo? Então, eu fiz com o Copilot. Então, a forma de você... A sua formulação de desenho do problema vai trazer um instrumento que vai te dar uma solução. Vai te dar uma solução instrumental, processo ou alguma coisa. Então, a autoria, o conceito é seu. Não tem como ele inventar. Ele vai te dar alguma coisa que talvez até esteja, com certeza, muito provavelmente, 99% está nos livros, em algum lugar, só que você não encontrou. Tá? E ele tem essa capacidade de trazer essa informação para você. Só rapidamente, antes de passar para o próximo colega, eu concordo integralmente com o professor Castanho, sabe, Mônica? Porque a informação já estava ali. Né? O que ela fez foi te poupar um monte de trabalho e te dar uma resposta rápida. Mas foi uma resposta que você provocou.
E mais importante, depois que ela veio, você validou, né? Então a autoria é sua. Eu posso fazer uma analogia com uma tecnologia bem mais antiga, calculadora, por exemplo, né? Eu sou da área de engenharia. Poxa, será que... Aí eu publico um artigo em que eu achei um resultado. A constante tal vale 3,10936 vezes 10 elevado à quinta. Isso, se eu não tivesse usado calculadora, quanto tempo eu ia levar para fazer essa conta? Isso deslegitima o meu artigo porque eu usei uma calculadora? Não, a calculadora é uma máquina que me fez ganhar tempo. No seu caso, eu vejo da mesma forma. Não sei se a professora Valéria quer complementar. Eu concordo, até porque a partir do momento que ele facilitou a sua busca na sua pesquisa, você testou. Você não simplesmente pegou e aplicou. Você testou, você validou. Porque poderia ter sido uma sugestão pela sugestão, que de fato não trouxesse o resultado que você precisava. Entendeu? Você precisou testar e validar. Então, você é a autora. Porque ele simplesmente poderia ter lhe dado uma ideia que não funciona. Tá ok? Eu vou completar com um outro aspecto que também tem sido debatido, que é o seguinte. Esse artigo foi publicado por um autor brasileiro, eu não lembro a revista, acho que Nexus, alguma coisa assim, da questão de você gerar dados com inteligência artificial, gerar algum resultado com inteligência artificial. Você publica isso, particularmente pode ser feito, por exemplo, em situações que você tem dados sensíveis, alguma coisa assim, você gera algum dado sintético para fazer resultado. Você gera um experimento e publica. Aí alguém pega aquele experimento, aqueles resultados, aquele relatório, e tenta validar, reproduzir. Problema da reprodutibilidade, né? E não chega ao resultado, porque o modelo que o autor inicial usou já foi descontinuado. Ele não tem mais a calculadora com tantos dígitos tá certo? Não tem a mesma base de conhecimento, o treinamento mudou, os parâmetros mudaram. Esse é um problema. Tá? Nesse sentido, esse é um outro lado, né, de usar a inteligência artificial em pesquisa que pode dar problema. Quando você faz uso do mecanismo de IA para analisar ou gerar dados ou gerar um processo, pode ser que aquilo resulte numa pesquisa, em algum conceito, algum sistema, sei lá o quê, que no futuro possa não ser reproduzido. Né? Porque o dispositivo que você tinha para gerar aquelas informações ou aquele sistema, ele não está mais disponível. É a questão de você não ter o controle do seu modelo. Lógico, se você desenvolveu o seu modelo, você pegou lá o supercomputador que você não tem, né? Treinou com um monte de dados e tudo mais, você vai chegar no resultado sempre a mesma coisa. Só que a pessoa que vai reproduzir provavelmente não vai conseguir reproduzir. Então, é um outro lado de usar essas ferramentas que precisa ser feito com muito cuidado. Né? Podemos passar para a próxima, por favor? Cleverton Roberto, da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Eu tenho uma pergunta baseada na base científica da IA, tá? Que ela acumula conhecimento. E são duas partes da pergunta, porque a segunda complementa essa. Tá? Como controlar dados errados em artigos? E aí, dados errados, a gente pode estar falando de deepfake ou mesmo dados falsos criados pela inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial se baseia em dados da literatura. E existe uma tendência natural de mais dados falsos e errados entrarem na literatura, já que a inteligência artificial está auxiliando muitos artigos. Então, daqui a um tempo, nós vamos ter mais, pode ser que passe o número de informações criadas em relação ao que nós temos hoje.
A inteligência artificial foi criada em dado científico da literatura, mas progressivamente dados vão entrar que também vão ser contaminados pela inteligência artificial. Claro que nós temos artigos que são analisados por pares, mas os pares não vão ver todos esses detalhes, como não viram, por exemplo, o escrito em branco. E aí a segunda pergunta seria: existe IA baseada em artigo científico de dados consolidados? Essa é a pergunta. Então são duas. Uma é a contaminação e a outra a de IA mais fidedigna, vamos dizer assim. O senhor tem escrito antes? A questão é que, por exemplo, quando você fala da literatura, né? Inclusive no encontro passado em que eu aqui estive, eu comentei a universidade. Não está funcionando aqui o microfone. Está ligado aqui, ó. Alô, alô. Acho que tem que pôr bem pertinho da boca. Assim. Por exemplo, algumas instituições de ensino têm alimentado as suas plataformas, como acontece nos Estados Unidos. A Universidade de Stanford tem uma parceria com a OpenAI para alimentar as fontes de pesquisa dos alunos com dados que a universidade autorize e coloque como relevante. Justamente porque o que aconteceu? Uma instituição de ensino na Inglaterra que alimentou a sua plataforma com dados já ultrapassados, que não tinham, foram publicados, mas não tinham uma base científica, né? Estavam contaminando os trabalhos de pesquisa dos estudantes com informações ultrapassadas, não mais relevantes, e que gerou um debate na comunidade acadêmica justamente porque são dados que já não devem mais ser considerados. Então, o que a gente tem notado nas instituições de ensino que estão fazendo parcerias com IAs é que essas IAs estão sendo tratadas de acordo com as finalidades, as intencionalidades da instituição para as suas áreas de pesquisa e credibilidade dos dados ali alimentados, tá certo? Stanford pagou uma fortuna nessa parceria com a OpenAI, e outras instituições americanas também têm feito parcerias com IAs, justamente para evitarem esse tipo de desinformação na pesquisa, que foi uma pauta levantada por universidades na Austrália, em que estavam acontecendo situações nesse sentido, de que algumas pesquisas estavam contaminadas com informações irrelevantes que poderiam contaminar pesquisas futuras, não é? Então, diante desses elementos, as instituições que têm dinheiro, né, posso assim dizer, e que podem trabalhar com esse tipo de treinamento de dados na IA, nos seus algoritmos, nas suas funcionalidades, têm investido nesse processo. Mas também não é algo assim que eu possa garantir que esteja 100%. Então, é por isso que a comunidade científica fica de orelha em pé nesse sentido, do tipo de pesquisa que é publicado, qual que é a finalidade da pesquisa, como que essa pesquisa impacta, que tipo de resultados ela alcança. Então, tem exigido, olha só, né, mais soberania humana nas tomadas de decisão nesse sentido. Tá ruim aqui para sair o som. Rapidamente, fazer um comentário. Existem vários sites ou mecanismos de inteligência artificial que ajudam a pesquisa, exclusivamente a pesquisa. E a maioria deles é treinado de forma relevante com artigos científicos para justamente ter uma base de dados que seja confiável. Né? Então, por exemplo, tem o Science, acho que é ISCO, tem o Consensus, tem... Research what?
Rabbit, esse eu não conheço. Semantic e Semantic. Então, esses mecanismos, essas ferramentas de inteligência artificial, eles se baseiam no uso de informação confiável. Agora, mesmo a informação confiável, né, vamos ser mais pragmáticos nessa questão. Nós sabemos que existem muitos artigos que, volta e meia, são retratados porque não é possível reproduzir aqueles resultados. Então, já teve autores famosos, até a própria... Teve uma reitora de universidade, eu não lembro qual, que teve... Na Espanha, teve um reitor que foi demitido, perdeu o cargo porque muitos dos artigos deles tinham problemas com criação de autores ou coautores que não existiam, coisas do tipo. Então, esses problemas, eles persistem independente de IA ou não, tá certo? Não é a IA que vai resolver isso. Quem vai resolver isso são os revisores humanos, pesquisadores, que vão tentar reproduzir e encontrar os problemas. Acho que basicamente é isso. Mas, só para contextualizar, né, para ficar mais claro, né, tem um recurso de treinamento que chama RAG, Retrieved Augmented Generation, é isso? Não? Alguma coisa que faz o seguinte: você tem um mecanismo de IA, por exemplo, o ChatGPT, que ele foi treinado em tudo, né? E aí você dá uma base de conhecimentos específico, numa área específica, em que ele aperfeiçoa o desempenho dele para poder responder questões daquela área. Só que isso leva a uma questão muito interessante, que é o seguinte: quando o pessoal começou a treinar os primeiros LLMs, né, os grandes modelos de linguagem, existia uma sensação tipo, ele vai ser bom para traduzir. Logo depois, perceberam que não, ele é capaz de expandir, generalizar o conhecimento, a capacidade de aprendizagem e de raciocínio, entre aspas, desses modelos, para absorver outras áreas, outros conhecimentos. Então, ele pode ser treinado numa coisa, por exemplo, para tradução, e responder perguntas de outras questões, porque ele aprendeu a manipular simbolicamente os conhecimentos e consegue se aperfeiçoar, se adaptar para essas questões. Então, uma das primeiras formas de você direcionar o desempenho de um sistema desse alguns falam fine tuning, a sintonia fina do modelo, outros o RAG, mas são coisas um pouco diferentes, não vem ao caso aqui. Mas a ideia é essa: você tem um modelo geral, né, de conhecimento geral, que foi treinado em um monte de informação, e a forma dele agir para uma determinada área de conhecimento. Essa que foi meio que surpreendente né? Os sistemas institucionais da Unesp serão 3 inteligências artificiais: a Legia, a Sapientia e a Pythia, que eles são modelos de grande linguagem, né? E que tem como base, respectivamente, a legislação da Unesp, o repositório institucional da Unesp, e outros são 4 motores de inteligência artificial, né? Enfim, o Denis amanhã vai vir e vai falar com muito mais propriedade do que eu, né? Só fazendo um complemento, né, que me chamou a atenção, pegando o mote, né, dessa coisa do dado ruim contaminar o futuro, né? A inteligência artificial, ela potencializa uma porção de coisas, né? Inclusive o dado bom contaminando o futuro. Então, eu fiquei preocupado quando a Mônica diz assim: eu fiz um projeto de patente, não sei o quê, e consultei a inteligência artificial. De repente, aquele modelo de patente está disponível lá na frente para alguém poder também usar, né? Então, se apropriou de uma patente. De repente, se alguém usa a inteligência artificial, vê a patente dela ali, pega e patenteia antes, porque o escritório de patentes dele é mais eficiente, né? Perdeu a patente. Isso vale também para qualquer trabalho de qualquer outra natureza, né? Quer dizer, muita cautela com aquilo que a gente informa para a IA, tá? Porque cai no mundo, né? E uma vez que caiu no mundo, você perdeu o controle. Quem é o próximo que está inscrito?
ou inscrita. Oi, aqui. Pois não. Tudo bem? Bom dia a todos. Sou o professor Marconi, sou da FMVZ lá de Botucatu. Primeiro, queria parabenizar pela discussão, bem produtiva. E eu queria aproveitar o tema. Apareceu um negócio ali na frente, agora não consigo ver, mas queria aproveitar o tema da mesa redonda e perguntar para vocês relacionadas às novas ferramentas, como chatbots, por exemplo, que chegaram agora e está causando bastante polêmica. Então, queria perguntar qual seria, então, a maior oportunidade e qual a maior ameaça dessas novas ferramentas, principalmente o chatbots, querendo colar, né? da nossa prática docente. A gente pode... Esses novos chatbots, eles podem ameaçar nosso trabalho docente? Obrigado. Olha, professor, está querendo colar a resposta que vai colocar no QR Code. Olha só. Oportunidades são inúmeras, porque nós não podemos... a IA, ela está aqui, ela não é uma vilã. Tá certo? Ela tem ali elementos que nos apoiam, que realmente otimizam o nosso tempo, o nosso trabalho. São oportunidades, inclusive, de questionar aquilo, principalmente sobre elementos sobre os quais não temos alcance. Como as ferramentas que você citou, consensos, como eu falei, a Research Rabbit, a Perplexity, que a gente vai ver hoje de tarde, eu consigo ter acesso a materiais que eu não teria na biblioteca da minha cidade, que eu não teria porque onde eu vivo eu não tenho uma biblioteca equipada com esse tipo de material de pesquisa de que necessito, né? Eu passo a conhecer outros autores que podem discutir outros assuntos importantes para a minha pesquisa, para a minha área de interesse, que eu não teria conhecimento vivendo onde eu vivo e limitado com os recursos que eu tenho. Então, sim, ela nos traz muitas oportunidades. A questão, né, dos riscos que corremos é justamente se nós não soubermos validar, fazer uma curadoria e entender o valor daquilo que nós estamos lendo e que nós estamos tendo acesso. Não é? Porque nós podemos ter acesso ao que quisermos hoje por meio da internet. A questão é o que eu estou acessando e como nós validamos o que estamos acessando e com quem eu posso trocar ideias sobre isso. Então, mais do que nunca, se fala do trabalho colaborativo, do trabalho em pares, da troca de experiências, da troca de ideias, de conversar com outras pessoas nesse sentido, de que não se trata de um trabalho solitário, em relação, apesar da cientista falar que ela dialoga com o ChatGPT e troca ali ideias e informações, ela também vê a necessidade de dialogar com os pares para que essas ideias sejam validadas ou que ela entenda que a sua linha, né, de pensamento, de busca, de raciocínio faz sentido. Porque se nós mergulharmos isso num projeto e num processo solitário, isso faz sentido para quem? Faz sentido para mim, mas faz sentido para o outro? Né? De que forma isso vai também impactar o outro? Então, professor, são muitas vias nesse caminho e a escolha delas depende de aonde nós queremos chegar com tudo isso. Tá? Não é uma resposta simples, eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas isso vai exigir de você, como eu acabei de falar, né? Sua experiência, sua intencionalidade, seu propósito com os dados com os quais você vai lidar, a confiabilidade das pessoas que você está lendo, que você está pesquisando, as obras, que tipo de resultados que tipo de resultado elas chegaram, como esses resultados impactaram a sociedade, o mundo de uma forma geral, e aí a partir delas, qual também seria o meu processo criativo sobre isso, né? Porque nós não estamos criando nada do zero. Tudo que existe está sendo recriado, repensado, refeito, né, reconfigurado, e isso não invalida
o nosso processo. Então, não tem uma resposta pronta, mas nós temos aí inúmeras possibilidades de pensar essas questões de acordo com o como nós vamos agir com todas elas. A minha maior preocupação são chatbots. Se é uma ferramenta, então o aluno vai estar pensando como se fosse uma pessoa circulando. A minha preocupação seria isso. Isso, essa preocupação ela é totalmente pertinente, porque até o próprio ChatGPT-5 ele se atualizou ali na linguagem porque ele percebeu que muitos jovens estavam usando o chat como terapeuta, por exemplo. Né? Então, a mudança na linguagem, na relação com os estudantes, com os jovens, com as pessoas de um modo geral que estão usando isso como seus terapeutas, como seu melhor amigo, como a pessoa com quem ele desabafa, né? Exatamente, o professor está usando. Então, nós temos aí... você vê que o ChatGPT-5, por exemplo, ele mudou o seu estilo de linguagem para atender a esse tipo de busca. Tá certo? Só que nós é que não podemos perder o chão em que pisamos e acreditar nisso, porque aí é que está essa questão de como é que nós estamos lidando com isso nas nossas famílias, porque agora não é só uma questão da escola, é uma questão ali nas nossas famílias. Como é que isso tem sido feito? Como que esse trabalho tem sido feito? Com que idade as pessoas estão tendo acesso a esse tipo de situação e como estão lidando com elas no seu dia a dia, não é? Então, é um debate bastante profundo que a gente não vai conseguir responder em uma pergunta aqui na mesa, tá ok? Eu ontem, quando estava vindo, em termos de coisas boas e ruins, né? Ontem, enquanto eu estava vindo para cá, eu peguei o Gemini e comecei a usar um recurso novo, relativamente novo, né? Que é de aprendizado. Isso, aprendizado guiado. Que nada mais é que um método socrático, né? Eu lembrei de um problema de um colega meu lá do departamento que falou, como é que a gente ajuda o pessoal a aprender isso? Falei, deixa eu ver como é que o Gemini me ajuda a fazer isso. E comecei a perguntar para ele. Eu já conheço o assunto, mas confesso para você que eu já li pelo menos uns 3 livros sobre esse assunto e eu não conseguia, porque é um sistema, é uma ferramenta de gerenciamento de software. Eu não conseguia gravar os comandos. E ele vai fazendo a pergunta, para que serve? Tá, não sei o quê. O que você acha que é isso? Né? Aí você responde. Aí ele fala, você está próximo, não é bem isso, vamos fazer assim. E o que você acha, então, de fazer isso? E ele vai, pergunta atrás de pergunta. E ele vai corrigindo. Então, é perfeito. Essa é uma ferramenta que eu diria que, para você colocar para os alunos aprenderem, que você não vai ter muita paciência de fazer isso, né? Na verdade, depois de um certo tempo, fica meio cansativo. Então, se você conseguir usar esse tipo de recurso pedagógico para dar algumas instruções para os alunos aprenderem certos tópicos, eu acho que deve ser fantástico. Porque não vai ter professor na face da Terra capaz de seguir naquele ritmo e uma consequência desse... Eu confesso para você que eu fiquei surpreso, porque você tem que fazer as coisas, tem que responder certo, uma atrás da outra, né? E isso vai te gravando. É diferente de você ler. Você lê um livro, tá legal, eu aprendi. Aí você vai falar, vai reproduzir aquilo lá no sistema. Pô, como é que é mesmo, né? Deixa eu perguntar para o livro ou para a web. Mas ali não, ali eu tive a nítida sensação de que eu consegui absorver muito melhor os conceitos do que nos livros que eu aprendi. Então, essa é uma ferramenta que eu vou sugerir para o meu colega, passar para os alunos para ensinar esse recurso aí de gestão de... Sim, sim.
Agora, do ponto de vista ruim, né, do inferno, da IA, a gente tem no contexto pedagógico, eu acho que é a preocupação, ou o cuidado para não se acomodar. Tá? Porque é muito fácil fazer certas coisas. Fica muito tranquilo. Eu tenho as apostilas de laboratório dos meus alunos, dos meus atividades, experimentos, e como é laboratório você não tem tempo de passar teoria, mas eu tenho colocado nas apostilas um sumário dos principais pontos, passo as referências bibliográficas e peço, faz um sumário com os principais pontos para guiar o aluno, fornecendo o material necessário, a informação necessária para ele realizar os experimentos. Uma revisão, basicamente, né? E é um estalar de dedos. O professor Ney Lenk, que é da CETINF, coordenador da CETINF, ele fez um sisteminha um pouco mais avançado que eu, então ele fez um script que liga o ChatGPT com uma série de APIs, né? Usa as APIs diretamente do ChatGPT e ele passa as informações de contexto e ele estala o dedo e fala o assunto e o assunto sai em forma de transparências do jeito que ele quer. Ele disse que não prepara mais aula, porque a transparência é tudo em látex, tá? Gera tudo em látex e sai tudo prontinho, na formatação que ele quer, tudo com equações, e ele só revisa e dá ok e passa para a aula. Bom dia, Luciane Alarcão, da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós estamos num período que a gente já percebeu, acho que todo mundo já viu, que é um caminho sem volta, né? E eu gostaria de pontuar aqui a importância de a gente estar discutindo a respeito desse assunto e dividir um pouco do sentimento que eu tenho enfrentado diante dessa revolução que a gente está percebendo, né? Eu, e acredito que uma parte dos docentes aqui presentes, somos de uma geração que, na verdade, nem computador existia, né? O nosso primeiro contato com o computador foi no final da graduação, ali quando a gente começou a pós-graduação, e a gente teve que ir se adaptando sempre a esses novos períodos, né? Estamos sempre adaptados a sermos avaliados pela nossa capacidade, pela nossa poder de resolução de problemas, e eu tenho sido muito resistente à utilização da IA justamente por isso, né? Porque o sentimento que eu tenho é um sentimento que não sou eu, né? E que isso tem causado assim um certo prejuízo, um sentimento de parece que eu estou roubando em alguma coisa. Então, isso é algo que tem causado até um certo conflito, né, dentro da gente. E o que a gente tem visto, essas discussões, elas vêm justamente para nos favorecer e nos ajudar a entender melhor, né? Como o exemplo da calculadora, né, que vocês trouxeram agora, e até mesmo um amigo chegou para mim e falou: Lu, é como se fosse o seu orientado que trouxesse o texto para você melhorar. Então, eu acho que a gente, entendendo melhor a utilização, como a gente pode fazer, né, da forma que vocês têm colocado, isso tem ajudado bastante a gente a aceitar esse novo momento, porque realmente é um momento assim revolucionário e que, para os mais velhos, eu acredito que para os mais novos não, porque já estão habituados, né, a esse novo conceito, mas os mais velhos, realmente, a gente tem que aceitar isso. E esse momento é muito importante para a gente. Pelo menos para mim tem sido um ponto assim, divisor de águas para a gente poder também lançar mão e utilizar essa ferramenta que vem realmente nos ajudar aí com o tempo. Tá? É só para dividir, na verdade, esse sentimento e essa angústia que muitas vezes nos causa. Né? Obrigada. Então, professora, eu é que agradeço o seu depoimento. Realmente ele faz a gente acreditar que eventos como esse são muito importantes. E a gente até brinca aqui na CDEP3 que a gente chama esses momentos de sessão de descarrego, né?
De terapia. Porque assim, é um momento que a gente tem não só para discutir as questões, mas também para dividir as angústias, né? E eu acho que o seu depoimento ele veio bem a calhar nesse sentido, né? Angústia todos temos, e ter um espaço assim como esse, que além de tudo é multidisciplinar, quer dizer, eu, um engenheiro, escutando o desabafo de uma colega médica, né? Antes 2 odontólogos e assim por diante, porque a Unesp ela é uma universidade por suas características que ela não tem uma vida universitária plenamente consolidada, né? Porque ela está espalhada em diversas unidades, e as unidades, em geral, elas são de uma determinada área. A minha, por exemplo, o Guaratinguetá só tem engenheiro, né? Uma coisa bem chata, vamos combinar. Então a gente não vive plenamente a vida universitária no nosso dia a dia. Se não fossem espaços como esse, a gente não conviveria com as angústias de um colega médico, por exemplo, né? E aqui pode ser qualquer angústia, né? O foco aqui é a inteligência artificial, né? Mas eu acho que são momentos importantes da gente reunir a nossa coletividade docente para ter um debate mais aberto e poder compartilhar esses sentimentos também. Então eu agradeço muito o seu depoimento, foi muito valioso. Obrigado. Eu também me considero da geração 9 e compactuo, viu? Tamo junto. Já virou descarrego mesmo. Né? Bom, meu nome é Eduardo, bom dia a todos. Eu sou da Unesp de Tupã, Faculdade de Ciências e Engenharia. Eu tenho um amigo que ele acabou de realizar o doutorado dele em Inteligência Artificial, e a gente teve uma conversa justamente nesse sentido mesmo, da culpa e tal. E a gente entrou numa discussão do seguinte, inclusive o professor colocou na primeira apresentação que há alguns modelos que são inexistentes, que não se entende como que chegou naquele resultado. E a tese dele fala justamente da máquina aprender a dizer não sei. De falar, eu não sei isso. Por quê? Às vezes facilita o nosso processo. E aí eu queria saber como é que está isso, o que vocês acham disso, qual é o ponto que nós estamos nessa humildade da inteligência artificial e falar, olha, isso eu não sei, estude mais. Bom, esse assunto ele foi abordado recentemente, muito recentemente, artigo da OpenAI, agora em setembro. A questão apareceu, foi reproduzido, entre aspas, né, na seção Tilt da Folha, inclusive, mas basicamente é a questão da alucinação. A famosa alucinação. Por que a IA alucina? Toda hora vem com uma resposta absurda. No começo até eu falava assim, poxa, é uma questão de... Ela está com criatividade, né? Então, eu até perguntei num evento que teve anteriormente, isso não pode ser considerado criatividade? E, finalmente, veio uma explicação da própria OpenAI, né? Dos pesquisadores, de que eu acho que é algo bastante aceitável de entender. A IA ela é treinada, os modelos de IA são treinados com um modelo de recompensa. Então, se ela no começo do treinamento, você passa uma informação, uma pergunta, sei lá, alguma coisa, simplificando, ela responde. Se ela respondeu errado, ela não vai ganhar ponto. Se ela respondeu certo, ela vai ganhar ponto. Então, aprendizagem por reforço, né? E mais ou menos como você treina o cachorrinho, né? Você vai lá, o cachorrinho, se ele fizer o que você quer, você dá um biscoitinho para ele. E basicamente é isso que nós também aprendemos dessa forma. E o que acontece? Quando o modelo é questionado sobre alguma coisa, ele vai procurar a resposta probabilisticamente mais aceitável que lhe dê a maior recompensa. E ele não vai falar assim, não sei. Por que ele não vai falar não sei? Porque ele vai levar nota 0. Ele não vai ter recompensa nenhuma, vai ser a menor recompensa possível ele dizer que não sei. Então ele sempre responde alguma coisa. E eles fazem uma analogia muito interessante com o aluno que responde uma prova de testes. Eu não sei. Ele não vai responder, professor, não sei. Eu vou marcar uma questão, eu vou chutar. E aí vem a alucinação. Tá certo? Então,
mas ainda assim não tem uma explicação de como ele chega daquela resposta absurda. Tá certo? Ele encontra lá, probabilisticamente, as possibilidades. Quer dizer, quem conhece um pouquinho o modelo vai entender que, pegando o modelo de linguagem, né, o que vem depois da palavra, sei lá, anjo, ou antes da palavra anjo. Então, antes da palavra anjo vem o anjo. Né? Então, probabilisticamente é fácil de encontrar isso. Basicamente é essa a questão. Como que eles vão incorporar? Eu não sei. Eu não sei. A técnica de inteligência artificial que eu ensino na pós-graduação lá na minha unidade, ela chama sistemas especialistas ou sistemas baseados em conhecimento. Ela é bem antiga, ela é da década de 60, né? E ela é fundamentalmente baseada em lógica de primeira ordem, coisa e tal, lógica não monotônica. Então ela tem um rigor de raciocínio bastante intrínseco a essa técnica, né? E a literatura que eu uso no curso é um livro do Jarratano e Riley, que é clássico nessa área, que é de 98. E lá ele fala dos cuidados ao se desenvolver um sistema especialista. E a primeira coisa que ele fala é dos limites da ignorância. Quer dizer, se o especialista que deu o conhecimento para fazer aquele sistema, ele tem um limite de conhecimento natural, né, porque ele não é um oráculo, o sistema também deverá ter o mesmo limite de ignorância. Então, veja, isso é uma coisa que já está sendo dita há muito tempo. Né? Agora, como o professor Castanho falou, essa tecnologia em particular, pela forma como ela funciona, ela não é capaz de dizer que não sabe. Aí eu vou dar um spoiler de uma fala que a Ana Valéria vai falar provavelmente hoje à tarde, que me marcou muito na última oficina. Que ela diz assim, o ChatGPT não tem compromisso com a verdade, ele tem um compromisso com a resposta. Então ele nunca vai dizer eu não sei. Aí a questão da curadoria, a questão do conhecimento, da validação, da soberania humana, ela é ainda mais premente. Então eu diria assim, o grande risco, né, para voltar à questão que o outro colega colocou, né, qual que é o grande risco do uso da IA? No meu entendimento é esse, é a gente não saber como ela funciona. Claro que a gente não precisa saber como ela funciona a ponto da gente criar a nossa própria inteligência artificial, não é isso. Mas saber coisas como essa, que probabilisticamente ele está construindo uma frase. Né? Então ele está calculando a probabilidade da próxima palavra ser aderente à palavra anterior. Então é um cálculo probabilístico que não tem nenhuma inteligência subjacente a isso. Essa que é a verdade. Por isso que o Nicoleles fala, né, que a inteligência ela não é nem muito polemicamente, né? Ela fala que não é nem inteligente, no que eu concordo, e nem artificial. Aí fica difícil concordar. Né? Não sei se a Valéria quer colocar alguma coisa, complementar. Então podemos passar para a próxima? Bom dia, meu nome é Adriana Bortoleto, eu sou do campus de Ilha Solteira. Eu sou da área de educação e trabalho com formação de professores, né? E aqui me chamou a atenção 3 palavrinhas, né, que foi falado, né? Tomada de decisão, criatividade e soberania, né? Como eu penso nesse contexto da inteligência artificial e no meu contexto como formadora de professores, pensar na formação desses futuros professores para que eles tenham a tomada de decisão, a criatividade e a soberania nesse contexto de inteligência artificial. Por que eu penso isso, né? Lembrando assim de algumas lições do passado, né? O que o aluno faz, né? Ele está usando uma inteligência artificial, né? Mas utilizando um banco de dados já depositados lá, né? E que ele vai fazer a pesquisa, o trabalho, e que vai vir como um produto, né? Muitas vezes ele não vai ter consciência eu acredito, na minha ignorância, que ele não vai ter conhecimento nenhum do processo pelo qual foi gerado aquele produto que a IA está entregando para ele, né? Então, eu estou trabalhando com o quê? Com formação de futuros professores, né? E, nesse sentido, a gente está trabalhando também com uma geração nova, né? Que eu acho que todos aqui que lecionam na universidade, fazem a docência, percebem a apatia, né? Então, a gente tem aí um
parâmetros de controle já da contemporaneidade, né? Que faz com que esses alunos se tornem apáticos. E como que eu vou pensar nessas 3 palavrinhas diante desse contexto que nós temos e olhando principalmente para essa questão da criatividade? Porque das discussões, né, até que teve, eu não sei se alguém acompanhou, do Miguel Nicoleles no Roda Viva, foi realmente essa, né? A facilidade da inteligência artificial em entregar produtos para nós, tanto para nós como professores, né? E para os alunos, e a redução de habilidades sensíveis, né? Que são necessárias durante o processo de desenvolvimento de um produto que seria necessariamente analógico, não no contexto da inteligência artificial. Gostaria de saber o que a mesa pensa a respeito disso daí, pensando em futuros professores, né? E que esses alunos não têm acesso ao processo, o processo de desenvolvimento desses produtos, mesmo a gente passando a tarefa, colocando alguns parâmetros de controle, olha, você não pode fazer isso nem isso, porque a informação pode sair errada, né? E a tomada de decisão, eu acho que ela fica muito reduzida dentro desse contexto. Seria isso. Obrigada. Pensando numa formação profunda, tá? Que envolve inferência, análise, empatia, conexão com a realidade, contextualização, né? Como que a gente lida com tudo isso dentro desse contexto? Você toca num assunto importante na questão da formação dos professores, porque há bastante tempo a gente já vem conversando na constituição desses professores, né, que vão para a sala de aula para serem ativos e que promovam uma aprendizagem ativa. E então a gente retoma o tema das teorias da aprendizagem, de como as crianças aprendem, de como elas reagem e etc. E aí, mais do que nunca, a comunidade que forma professores, principalmente começando lá na base, tem fomentado a introdução de processos analógicos para as crianças entenderem como que a IA vai funcionar lá na frente. Então, por exemplo, tomada de decisão, fazer escolhas. As crianças têm sido submetidas a experiências em que, entre elas ou sozinhas, elas precisam aprender a fazer escolhas para solucionar para atender a uma necessidade ou solucionar um problema. E isso começando com os pequenos, inclusive, colocando os brinquedos que eles mais gostam um pouco mais alto do que eles alcançam, para que se analise que tipo de decisão eles vão tomar, como eles vão pensar uma estratégia para alcançar aquele brinquedo. Se ele vai puxar uma cadeira, se ele vai usar um bastão para puxar aquele brinquedo, se uma criança vai subir nas costas da outra, de como elas estão se organizando. Então, a proposta é que se coloquem entre as crianças jogos, atividades que vão simular as estratégias que serão tratadas pelas IAs. Então, nesse caso, né, esses professores precisam entender como essas IAs funcionam e processam nesse sentido para que elas façam os jogos similares. E a própria inteligência artificial ajuda nesse sentido, porque outro dia eu pedi que ele me desse uma... Na verdade, não, eu li um artigo e depois eu pedi que a IA dissesse. Eu li um artigo que trata desse assunto, em que as escolas estão pensando nos games, em estratégias, promovendo situações em que os estudantes, para tomarem decisões, para fazerem escolhas, para buscarem informações, o fazem ainda humanamente, mecanicamente, para depois, à medida que vão crescendo, entenderem como a IA e uma tecnologia poderia ajudá-lo nesse sentido e de como ele decidiria sobre a sugestão também da IA. Então, é um processo importante,
para os quais, nessa formação, nós tenhamos profissionais que saibam orientar os docentes que vão trabalhar com as crianças nesse sentido. Já é uma preocupação, já é realidade, já tem escolas trabalhando assim, né, em algumas partes do mundo, que já são até referências nesse sentido. Eu não estou conseguindo me lembrar o nome do artigo propriamente dito, mas eu vou atrás e vou trazer isso para vocês. E a própria IA, eu fiz um teste pelo Copilot, inclusive, né, de que como ele poderia me dar algumas sugestões de atividades que imitam, né, decisões que fossem tomadas pela IA, mas que acontecessem nas estratégias ativas para as crianças ali, mecanicamente, analogicamente falando, e como que o professor deveria proceder. Claro que eu fiz uma curadoria depois, porque ele me trouxe algumas situações com as quais eu não concordei, mas me deu algumas sugestões interessantes nesse sentido que nós levamos, inclusive, para um curso de licenciatura em pedagogia para eles debaterem sobre o assunto. Mas isso que você traz é importante. Mas aí vem quanto que quão cedo essas crianças estão em contato com essas tecnologias, né, dentro de casa, porque às vezes é a babá do filho, é o sossego do pai e da mãe, é alguma coisa nesse sentido, né, deixar a criança ali com o celular à vontade, mas ao mesmo tempo é uma preocupação para esse desenvolvimento da criatividade, da tomada de decisão, da soberania, né? E inclusive das relações interpessoais, porque quanto mais sozinha a criança fica nesse dispositivo, mais individualista, mais antissocial ela se torna, né? Então, sim, é um tema que precisa ser debatido na formação de professores. Obrigada por você trazer isso, e é algo para o qual temos de olhar com bastante cuidado. Só reforçando, né? Esse é um tema muito importante. É uma questão que tem que ser trabalhada. Eu acho que a própria, como a Valéria falou, a própria IA pode ajudar a contornar as dificuldades disso. Eu estava contando para ela também, antes lá no café, que eu vi recentemente mais de um caso. Nos Estados Unidos tem uma cadeia de escolas que está usando a IA como tutor no ensino de crianças. Então, os alunos que tinham 6 horas de aula com professores passaram a ter 2 horas de aula com professores. Eu não sei qual vai ser o resultado disso. A gente vai descobrir daqui 20 anos, talvez, ou menos. Mas são questões que assim, tem que ser feitas com muito cuidado. Mas você pode inserir, tanto na formação do docente como na formação da criança, recursos de IA para ajudar até com o entendimento, né, desse novo contexto. Entender esse contexto não é trivial, talvez, para as pessoas que não sejam, vamos dizer assim, formadas, né? Então, essa parte de formação que a gente está fazendo aqui com vocês, conosco, né? Eu também estou aprendendo aqui, é importantíssimo. Todos nós vamos ter que dedicar um tempinho para entender como que funciona. Não tem jeito de deixar isso de lado. Porque os alunos vão usar, a gente tem que saber como eles estão usando, tem que entender como que é que nós vamos apresentar isso para eles de forma positiva e não negativa, para tirar o melhor proveito. É um recurso que, ele, em tese, ele é neutro, né? Mas o uso dele vai determinar se ele vai dar resultado positivo ou negativo. E não pode ser excluído Eu estava dando sinal? Meu nome é Tereza Cristina Pissarra, sou da Unesp de Jaboticabal.
dou aula para o curso de Engenharia Agronômica. Utilizo, como é geoprocessamento, topografia, nessa área teve uma mudança muito forte, né? Entrando na IA e no geoprocessamento desde 2005. Então, eu trabalho com essa parte e tenho trabalhado com IA com os meus alunos dentro da sala de aula do 2º ano desde 2011. Só que eles está cada vez mais evoluindo e cada vez mais os alunos entram dentro da sala de aula usando ferramentas o tempo todo. E nos últimos 3 anos teve um aumento absurdamente significativo, porque, como eu dou aula no computador, eu peço para eles usarem à vontade e fico observando os alunos como eles usam. E aumentou, assim, significativamente. No ano passado, eu pedi para eles fazerem um mapa mental sobre o assunto de sensoriamento remoto, que é a minha aula. Saiu um mapa mental de tudo quanto é jeito dentro de inteligência artificial. E foi uma loucura, assim. E, durante as aulas, é assim o tempo todo. Cada um busca uma ferramenta mais diferente da outra. E a gente vai aproveitando essas ferramentas ali dentro da sala de aula. Mas um grande problema é que, quando eles entregam o relatório de aula, eu peço para eles citarem da onde eles tiraram todas as informações. Todas, sem exceção. Eles têm que citar a informação e citar a origem. Aí eu gostaria de saber, normalmente, eu tenho usado a BNT de citação com eles. Mas a Unesp tem uma citação específica? Sim e não. No guia que a gente falou que foi aprovado, existe uma orientação sobre a citação. Existem algumas indicações de como fazer. Na da pós-graduação também tem uma sugestão de citação, mas ainda não existe uma forma, eu acho que plenamente aceita de como fazer isso. O importante é ser transparente. Esse é importante. Eu acho que se está no formato X ou Y, eu acho que não é tão importante. Mas se você ter essa preocupação em que os alunos explicitem, sejam transparentes, é o principal. Tá? Nossa última pergunta, por favor. Bom dia, eu sou Eugênio Ramos, trabalho em Rio Claro, com ensino de física e formação de professores. Primeiro, queria agradecer o debate e o acolhimento do CDEP3, que é muito generoso, e principalmente a oportunidade de encontrar os colegas, que isso não seria possível se a gente fizesse um meet, né? A minha pergunta é meio ingênua, né? Queria saber quem governa as IAs, considerando aquela colocação que o professor Castanho fez, que ela proibiu uma determinada figura. Então, quem diz o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer? Ou seja, a quem estamos entregando nossas almas. Tá? E a outra questão, professor Alexandre, é se você vai nos mostrar o resultado da enquete, porque a enquete é a figura das nossas angústias em relação a essa questão. Muito obrigado. Eu vou responder a parte fácil. Sim, amanhã, ao final do evento, a gente mostra o resultado das enquetes, comparando antes com depois, né? Quem governa as IAs, eu não sei dizer, embora eu desconfie, né? Castanho sabe? Essa pergunta foi feita também pela Emília durante o café, né? Quer dizer, não foi bem a pergunta, mas o tema acabou aparecendo. Todos essas grandes corporações de tecnologia, ela tem a sua governança, né? E essa governança ela acaba sendo ditada por uma questão muito simples. Isso vai me dar prejuízo ou lucro, né? Então, por exemplo, eles vão pegar os meus dados que estão... O Google, pegar um exemplo nosso aqui, nós temos o Google Workspace. Eles vão pegar os nossos dados? Se eles quiserem, eles pegam.
Eles têm acesso. Tá? No contrato, em tese, eles não vão pegar. Mas você não tem como garantir que isso não vai acontecer. Né? Agora, tem uma questão que, se por acaso, em algum momento, como aconteceu com a Meta, por exemplo, há anos atrás, na questão lá da Cambridge Analytica, da questão da eleição dos Estados Unidos, eles tiveram um prejuízo imenso. Então, eles não vão fazer algo, ou tendem a não fazer coisas, tomar certas atitudes, que eventualmente resultem em prejuízo. Né? E, em tese. Tá? Então, esses mecanismos de governança, eles determinam exatamente o que pode, na própria empresa, cada empresa tem a sua, do que pode e o que não pode ser feito. O Google... Uma parte? Entendi o que ele falou. Não. O Google, ele demorou para entrar nessa, entre aspas, corrida, embora ele tenha sido um dos principais... as empresas, né, o DeepMind, acho, um dos principais vetores de desenvolvimento. Mas ele não disponibilizou um chat GPT antes da OpenAI. Ele podia ter feito, tá? Porque ia contra as regras de governança, ética e por aí vai, né? Então eles tinham, inclusive teve um momento que houve uma discussão grande dentro do Google de que se essas regras não eram muito rígidas, porque a OpenAI não seguiu aquelas regras. Então ela disponibilizou coisa. O Grok do Elon Musk, pelo contrário, ele não tem regra nenhuma. O negócio dele é a livre expressão, então vale tudo. Então, aparentemente, você pode fazer qualquer coisa lá, você pode pedir o céu e o inferno, ele vai fazer do jeito que você pedir. Então, essas regras de governança são hoje o que governam. A legislação europeia é a primeira, assim, um pouco mais forte no sentido de regular um pouco essas questões. Inclusive, criando, às vezes, até alguma dificuldade para as empresas americanas atuarem no mercado europeu. Isso tem sido muito até debatido politicamente, né, com o presidente americano. Então, não existe um mecanismo de governança global que estabeleça isso. No Brasil, nós ainda não temos. E vem aí a questão de um outro tipo de soberania que tem sido muito discutido hoje em dia, né? Que é a soberania do país. Hoje nós somos subalternos, queiramos ou não, gostemos ou não, nós dependemos totalmente dessas tecnologias que são feitas no exterior. Nós não temos quase nada, exagero, mas tem coisas feitas aqui, só que não tem o mesmo impacto que tem essas grandes corporações, esses grandes modelos. Então, não sei se eu respondi, mas é isso. Eu queria agradecer à mesa a oportunidade de fazer um comentário. Eu sou a professora Marisa, Departamento de Educação da Faculdade de Ciências de Bauru, e também lido com formação de professores. Então, instigado que pelos colegas que também lidam com formação de professores, né, a título de informação que eu não sei também se todos sabem, mas aquela charge, né, que o professor Castanho apresentou, ela já acontece, né? Não sei se vocês sabem, nas escolas estaduais públicas do Estado de São Paulo, existe o BI e existe todas umas plataformas que os alunos não respondem mais as questões, eles mandam para a IA responder. Então, quer dizer, os índices que politicamente serão utilizados como um bom investimento em educação já está previsto. Um ótimo investimento tem tido ótimos resultados, porque a IA já está respondendo aí as plataformas. Então, é um pouco do que já acontece na educação básica pública paulista.